Amados, então vamos abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique com glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. E os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Então, meus queridos, a gente encontra aqui, nesta palavra, a história do profeta Azarias. Ele só aparece aqui, não é dos profetas mais famosos. Mas a sua mensagem foi tão poderosa que mudou completamente a história de uma nação inteira. Deixa eu te dizer que esta mensagem para aquele povo naquele tempo foi tão relevante quanto é para nós nestes dias. Porque há uma semelhança muito grande entre o modo de viver daquele povo naquele tempo e o modo como tantas pessoas estão vivendo neste nosso tempo também. Os dias são difíceis, conturbados, em todas as áreas da sociedade a gente tem visto confusões. Esta mensagem, uma mensagem do motivo pelo qual eles viviam tantas angústias, mas também trouxe uma mensagem de esperança que possivelmente você também está buscando aqui nessa noite. Então eu peço, por favor, que você veja isso com atenção. No versículo 3, como estava Israel naquele tempo? Israel esteve por muitos dias sem o Deus verdadeiro. Percebam que quando a Bíblia diz que estavam sem o Deus verdadeiro, ela faz questão de frisar que era sem o Deus verdadeiro. O que significa que no coração daquele povo, eles tinham Deus, mas não era o verdadeiro. Era um Deus ou deuses que eles mesmos criavam e formatavam segundo os seus próprios desejos, as suas próprias intenções. Era um povo muito inclinado a crer naquilo que não era a verdade de Deus, e é por isso que a Bíblia diz que eles estavam sem Deus. E a ausência de Deus na vida daquele povo
trazia consequências terríveis e cada vez piores. A Bíblia diz também que eles estavam sem sacerdote que o ensinasse. Ou seja, não havia um direcionamento espiritual para aquele povo. E assim como o problema não era não ter Deus porque Deus não existisse, ou porque ele estava ocupado em outro lugar fazendo outra coisa, não era por isso que eles estavam sem Deus. Também não era pela falta de sacerdotes que eles estavam sem sacerdotes. Muitos não queriam ouvir a verdade que saía da boca dos sacerdotes, rejeitando a verdade do Senhor, acabavam por desconsiderar a necessidade de ter líderes espirituais. E hoje muita gente tem vivido assim, sendo os seus próprios líderes, comandando o seu próprio espírito, sem a direção do verdadeiro Deus. Também quando a Bíblia diz que esse povo vivia sem a lei, não é porque a lei de Moisés havia sido invalidada. Não, ela continuava valendo, ela continuava existindo. É como hoje, para quem não está se importando mais com as leis de Deus, como se elas não existissem mais, como se a Bíblia Sagrada não fosse mais o nosso livro de fé, o livro que apresenta as leis do Senhor para a nossa vida. Então eles viviam dessa forma. A Bíblia diz aqui que eles estavam muitos dias assim. Mas a consequência você começa a ver no versículo 5, uma descrição trágica e infelizmente muito parecida com o que a gente vê nos nossos dias. Porque a palavra do Senhor no versículo 5, ela diz assim, que naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava. Imagine, quando não tem paz, o que é que tem? Guerras, lutas, desafios, turbulências, tribulações. Nem sequer viajar eles podiam fazer com tranquilidade, porque não havia paz para o que saía dali. Também não havia paz para quem chegasse, para quem voltasse para aquele lugar. Outra coisa é o que a gente vê ali, muitas perturbações. Irmão, você tem ideia do que é uma perturbação? Sabe, eu quero já ir chamando a atenção para estas coisas. Eu quero que você pense desde já que uma vida perturbada, ou seja, uma vida que não tem sossego, sabe aquela vida que não encontra um tempo de descanso, sempre tem uma coisa, sempre tem um desafio para ser enfrentado, que incomoda, que tira a tranquilidade, sabe? É aquela turbulência constante. Eu quero que você já vá pensando que uma vida assim, ela tem os sintomas da ausência de Deus. Isto não é uma acusação, é só para você pensar. Aconteceu com eles. Aconteceu com eles. É a palavra, está aí. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Eu marquei aqui porque achei interessante relacionar, trazer para você, meu irmão, assim, os tipos, sabe, de perturbações que uma pessoa pode ter. Marquei 4 tipos aqui. O primeiro tipo são perturbações sociais.
que significa isso? São conflitos constantes, brigas, discussões, desavenças. O tempo todo sendo perturbado por alguém que está brigando, acusando, falando, despertando para algo ruim, que incomoda, que machuca, que mexe, e ele o tempo todo, volta e meia, nas suas relações, sempre tem um probleminha. Ou ele não se dá bem em casa, ou ele não se dá bem no trabalho, ou ele não se dá bem na igreja. É sempre uma perturbação na sociedade, o social. Existe também a perturbação política. Sim, porque nós aqui vivemos um tempo de instabilidade econômica. Sim ou não, amados? Essas perturbações políticas passam também por injustiças que a gente ouve e chega em nossa casa a qualquer momento, afetando o nosso modo de viver, afetando os nossos negócios, afetando a nossa vida financeira, e por aí vai. Uma hora a gente ouve de golpe, outra hora a gente ouve dos abusos. Irmão, isso é uma perturbação muito grande. Alguns passam por isso e não estão nem preocupados. Outros, sim, estão perturbados com essas coisas. Também as perturbações emocionais. Essas são corriqueiras, infelizmente. Ansiedade, o medo, o temor. Quem está me entendendo, faz um sinal assim. O tempo todo, sabe, parece que ela não tem a firmeza de prosseguir, porque ela não está convicta do que quer, não está convicta do lugar para onde vai. É uma perturbação isso. E quero só citar mais uma, e esta não menos importante do que as outras. São as perturbações espirituais. Essa é aquela coisa da fé fraca, da fé quebrada, daquela em que você não chega a uma conclusão definitiva a respeito do Deus que você serve, do Evangelho que você tem nas mãos, do modo como você tem que viver, daquilo que é vontade de Deus para a tua vida. Você não consegue identificar o propósito que Deus tem na tua vida, o chamado que Ele te fez. Então você vai tocando, mas você tem algo mexendo com você lá dentro, te incomodando, dando aqueles toques para que você faça alguma coisa, e tantas vezes você não sabe o que vai fazer. Então você tem uma nação inteira vivendo assim, perturbada. Porque é isso, meus amados irmãos, quero deixar de uma forma bem clara, que a ausência de Deus na vida de uma pessoa traz perturbações, confusões, traz tribulações. Olha o que diz no versículo 6. Diz a palavra do Senhor: porque é gente contra gente, cidade contra cidade, eles se despedaçavam entre si. Então o versículo 2 ele diz que o profeta sai ao encontro do rei ali de Judá, o Asa, e diz para ele assim: olha, ouça-me, Asa, ouça também todo o povo aqui de Judá. Benjamim era outra tribo que juntamente com Judá compunha o reino do sul. A palavra é para aquele povo. E ele diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E aqui já vai, meus amados, um alerta para aquele que pode pensar que Deus não se importa com o teu modo de viver. Você vai ver nesta palavra que muito daquilo que você tem pensado, muito daquilo que você tem feito, influencia demais no relacionamento com Deus. Preste atenção, porque se uma nação inteira
conseguiu perder a presença de Deus, imaginem se uma família não está sujeita à mesma coisa. Imagine então se uma pessoa não corre o risco de estar na mesma situação, seguindo as suas próprias leis, realizando as suas próprias vontades, desconsiderando completamente a necessidade da presença de Deus em sua vida. Então veja, o Senhor dá a liberdade de você escolher se quer ou não estar com Ele. Mas da mesma forma, Ele reserva para si, e é claro que Ele pode reservar para Ele é Deus, Ele pode reservar para Ele qualquer coisa, então Ele reserva para Ele também o direito, né? Falar assim chega a ser até estranho, né? Deus tem direito de tudo, né? Mas Ele coloca uma condição para estar com você. Ele não diz que estará contigo diante de qualquer posição que você tome. Ele diz: eu estarei com você enquanto você estiver comigo. Amém, meus amados? Agora, muitos têm dificuldades imensas, grandes dificuldades, de entender o motivo pelo qual ele deveria ou deve estar com Deus. Sim, porque há muitas distorções. Eu fico pensando como que um povo que estava escravizado no Egito, foi retirado de lá, guiou este povo, atravessou o Mar Vermelho, o deserto, o Rio Jordão, venceu Jericó, e tomou posse da terra prometida, um Deus que conduziu esse povo até aqueles tempos, e chega a um ponto da Bíblia descrever a situação espiritual desse povo dessa maneira. Então, se você optar assim, olha, eu não quero me envolver muito com as coisas de Deus, eu quero Deus, mas eu não quero me aprofundar tanto ao ponto de me comprometer com a sua lei, com a tal lei de Deus. Não quero aprender tanto do Evangelho, na verdade, eu não quero saber muito dessa coisa de igreja. Está tudo bem, meu irmão, Deus te deu essa liberdade. Você pode ficar livre de Deus. Olha que palavra feia, né? Eu queria colocar entre aspas, né? O livre. Mas infelizmente é o que muita gente pensa. Estou livre. Livre de igreja, livre de compromisso religioso, livre de tudo isso. Tudo bem, você pode optar por isso, porque Deus te dá essa liberdade. Mas você não vai ficar livre das perturbações. Não é porque você está livre de Deus, muito pelo contrário, né? Mas veja, eu estou livre da igreja, mas você não está livre dos desafios da vida, eles virão. E é nessa hora que você vai ter que encontrar forças para vencê-los. Você vai estar diante deles. E tantas vezes eles são gigantes. E ali você terá que passar por isso sem Deus. É muito difícil, irmãos. Então, se você pensa que Deus não está fazendo nada a esse respeito, você está enganado. Aliás, o Senhor te chamou aqui nesta noite para dizer ao teu coração, aleluias, que muito do que você tem vivido, as situações estranhas diante das quais você está agora, você fica tentando entender de onde elas estão vindo. Alguns tentam encontrar culpados,
E outros se vitimizam, perguntando para si mesmos, ou quem sabe para Deus, ou para outras pessoas: por que isso acontece comigo? Será que eu mereço passar por isso? Então, se você agora tentar entrar um pouquinho naquele tempo de Israel, no tempo onde Asa era o rei, no tempo em que Azarias, um profeta que só aparece aqui, é levantado pelo Espírito de Deus. Ele vem para falar ao coração de um povo que precisava ser restaurado. Então entenda, o Senhor não estava indiferente com aquilo que estava acontecendo no meio do seu próprio povo. Eu quero te dizer, o Senhor não está indiferente com aquilo que está acontecendo na tua vida agora. Ele não está de braços cruzados, esperando somente o que pode acontecer. Então, se você é alguém que jamais saiu dos caminhos do Senhor, que jamais teve em teu coração a vontade de viver sem Deus, se você tem o desejo de encontrar nesta noite uma palavra que vem pelo Espírito de Deus para a tua vida, que possa mudar toda a circunstância que você está vivendo, você tem esta palavra para o teu coração nesta noite, e ela vem dos céus, para a tua vida. Porque se tem uma mensagem de juízo, tem uma mensagem de esperança. O Senhor diz claramente no versículo 2, o Senhor está convosco, enquanto vós está com eles, mas se o buscardes, o achareis. Aleluia! Então, para um povo que a situação era péssima e que parecia estar tudo perdido, ainda assim existe um Deus que foi desprezado, um Deus que foi colocado de lado. Este mesmo Deus está agora levantando um homem para dizer a este povo: se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós. Aleluia! E diante da palavra do profeta, você vai ver aí, quando muitos pensam que as coisas que incomodam é só Satanás quem manda, ou saiu da cabeça de um amigo, de um irmão, da mulher, do marido, do filho, do pai. No versículo 6, aqui a palavra diz que quem estava conturbando, preste atenção nisso, meus amados, e não se espantem, apenas leiam a palavra. Eu vou ler de novo para você acompanhar atentamente, palavra por palavra. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Que Deus é esse? Não é essa a pergunta que tantos querem fazer? Que Deus é esse que estava conturbando as coisas? Ou seja, a palavra é clara, ela diz que o próprio Deus estava fazendo com que aquele povo se angustiasse no meio de todas aquelas desordens que estavam acontecendo. Isso é para todos nós, porque nós também estamos no meio de tantas desordens. Nunca se ouviu e viu tantos escândalos, especialmente no meio dos evangélicos. E quantos de nós, vivendo nossos desafios, tentando colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, querendo ter dele, uma direção, um caminho, as suas bênçãos, a sua proteção. Tantas vezes passamos por esses momentos, tantas vezes estamos próximos de alguém que demonstram claramente essas angústias.
Aqui nós não somos apenas aqueles que podem se colocar no lugar daquele povo. Aqui nós somos também um povo que pode se colocar no lugar daquele profeta, aleluia. Porque você pode ser um Azarias na vida de tanta gente. Você pode ser aquele que sabe qual é a vontade do Senhor. Você é privilegiado porque tem do Senhor as palavras que diz: eu garanto que vou estar com você, se você estiver comigo, aleluia. E quando Deus está conosco, irmãos, não tem força do inimigo que possa nos vencer. Quem crê nisso? Aleluia. E quando Deus está conosco, você jamais ficará perdido, aleluia. Quando Deus está conosco, um milagre está para acontecer, aleluia. Quando Deus está conosco, a nossa força ressurge no meio da fraqueza, aleluia! Glórias a Deus! Só precisamos que Deus esteja conosco. E para que Ele esteja conosco, nós precisamos estar com Ele. Amém? E aí, meus amados, a gente volta um pouco para essa angústia que o próprio Deus estava provocando. Por quê? Imaginem, Ele não poderia fazer como tantos de nós, que diante de uma situação que temos que enfrentar, com os irmãos, com nossa família, com o marido, com a esposa, às vezes, a gente chega à conclusão simples e humana, de dizer simplesmente: deixa para lá. Não quero confusão para mim, não vou falar nada porque eu sei que não vai dar certo, não vou levar essa mensagem porque sei que não vou ser ouvido. Mas o Senhor, Ele também poderia pensar assim, não poderia? Ele também poderia pensar da mesma maneira, Ele poderia dizer: olha, eu fiz tudo para esse povo. Não tinham passado um ano sequer, e o Senhor tinha dado uma vitória extraordinária para esse mesmo povo. Um exército etíope apareceu do nada, com 1 milhão de soldados inimigos, para atacar essa nação que tinha apenas 580 mil soldados, a metade praticamente. E o Senhor havia dado vitória a eles. Agora, Ele poderia dizer: viu? Não bastasse o que eu acabei de fazer por vocês, a vitória, vocês já se esqueceram. Como que vocês ficam tantos dias sem mim? Como vocês procuram tantas outras coisas e se esquecem que eu, o Senhor, vos amei desde o princípio, carreguei vocês até aqui e permaneço querendo a companhia de vocês. Sabe, irmãos, é um negócio assim difícil da gente entender. Como que Deus pode querer a nossa companhia quando muitas vezes nós é que não queremos a dele? Então, quando Ele simplesmente poderia dizer assim: deixa para lá então. Sabe, Deus não precisa mandar uma doença sobre aquele que não está com Ele. Deus não precisa mandar um acidente, uma desgraça, uma perda, tirar o emprego de alguém ou derrubar a casa. Não. Basta que Deus se ausente e as coisas ruins vão acontecer, porque os desafios continuam. É só isso. Mas o que Deus está fazendo agora é mandando uma angústia. É colocando dentro das pessoas um sentimento para fazer com que alguma coisa aconteça. E aí, para encerrar a palavra, eu quero voltar aqui para um versículo, irmão, é maravilhoso para nós, versículo 4, diz assim: mas quando na sua, o quê? Quando na sua? Aí não está dizendo quando na sua riqueza, quando na sua saúde. Aí está dizendo quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel,
e o buscava, o que acontecia? O achava. E então o Asa ouve essas palavras. Asa entende o que estava acontecendo. Asa não fez como tantos de nós tantas vezes fazemos. O que nós fazemos? Tentamos nos justificar. Tentamos mostrar ao mundo o quanto nós somos bons. Tentamos mostrar a nossa indignação, dizendo, olha, mas será? Eu fiz isso, eu oro, eu busco. Não, Asa não fez nada disso. Então esta palavra é para mim e para você. Essa palavra é para dizer assim, olha, sejam quais forem os desafios que você esteja enfrentando agora, seja qual foi o tipo de relacionamento que você teve comigo até hoje, eu estou aqui. E se você me buscar nesta noite, você me encontrará. E se você entrou aqui perturbado com qualquer tipo de perturbação que seja, se você está aqui, quem sabe, trazendo uma angústia dentro do teu coração, e você sabe que só o verdadeiro Deus pode resolver isso para você, então esta palavra é para que você saiba que eu só quero que você me busque, porque se você está me buscando aqui nesta noite, você vai me encontrar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Deixa eu te contar que tem uma parte aqui que combina muito com a mensagem do último domingo. Quando repetidas vezes o Senhor já tem dito para nós que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, né? Esse é o prudente. Aqui o profeta falou, o rei ouviu e o povo também. E na sequência, ficaram pensando, o que eu faço agora? Imaginem, a fé daquele povo estava quebrada. Não tinham certeza de nada, não tinham paz, poderiam permanecer vivendo daquele jeito, poderiam ter simplesmente ouvido esta palavra, sem tomar nenhuma atitude, mas não foi isso que aconteceu. O profeta falou no versículo 7, mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, aleluia. Então se você ouviu, com tudo que possa ser difícil, tudo que você tem que fazer, não desfaleça as tuas mãos, porque haverá uma recompensa pelo teu esforço, aleluias. Mas não se enganem, fé sem esforço não produz nada. Esforçai-vos, coloque as tuas mãos para trabalhar, ore mais, busque mais, aprenda mais, se comprometa, mergulhe, alcance níveis cada vez maiores na presença do Senhor. Ativa a tua fé. Vamos consertar essa fé quebrada, vamos restaurar esta fé. Versículo 8, para encerrar. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim,
e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aleluia! O Senhor está nos convidando para renovar o nosso altar. Amém? Quem está entendendo isso? E o altar de Deus em nossas vidas, sabe onde ele se encontra? Deixa eu te dizer, altar de Deus é o lugar da adoração, é onde se entrega ao Senhor o nosso louvor, é onde nós verdadeiramente honramos a Ele. Então o altar do Senhor não está em outro lugar a não ser dentro de nós. Se eu tenho que renovar este altar, eu tenho que entender mais uma vez, que para ter um tempo novo, para alcançar o que este povo alcançou, para sair de uma situação completamente perdida, como eu creio que bem descrevi no início dessa mensagem, chegou até a ser angustiante para nós ouvir a angústia que aquele povo vivia, não é? Mas eu vou te dar só o resultado de tudo isso no versículo 19. E não houve guerra mais em Israel, em Judá, até ao ano 35º do reinado de Asa. Aleluias. Essa é a paz que eu quero, amém, amados? E que eu creio que você queira também, amém? Essa é uma paz que só o Senhor pode dar. Não é paz do mundo, não é paz de cemitério também, né? Não, a gente não quer essa não. A gente quer uma paz vivendo nossa vida. A gente quer a presença do Senhor em nossos corações. E a gente nesta noite tem que renovar o nosso altar diante dEle. Declarar ao mundo que as abominações, aqueles sentimentos, aquelas coisas que desagradam ao Senhor, assim como fez o Asa, ele retirou, ele se esforçou e tirou as abominações. O que são abominações? São as coisas que o Senhor detesta. Ele detesta a falsidade, ele detesta a mentira, ele detesta a soberba, ele detesta a imoralidade, a prostituição, a idolatria. E para retirar isso, irmãos, não adianta você ficar paradinho esperando que alguma coisa aconteça. Você precisa se esforçar. Agora, as tuas obras terão uma recompensa do Senhor. Amém? É essa paz que o Senhor está oferecendo para você nessa noite. E sem dizer porquê, você pode sair do teu lugar agora e se dirigir aqui até diante do altar do Senhor, não diante de mim, diante dele mesmo, do Senhor nosso Deus. Você que deseja restaurar o teu altar de adoração nesta noite, você que deseja restaurar a tua fé, corre aí, sai do teu lugar, vem para cá, coloque-se aqui diante do altar do Senhor. Não me importa o motivo, não importa o que esteja acontecendo, só espero que você não se envergonhe e saiba que o Senhor mandou uma palavra para o coração de todos nós, uma palavra para estes dias, para esta nação, para a tua família, para você mesmo, para o teu ministério, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos declarar diante dos céus que o nosso altar não ficará mais de qualquer jeito, que aqui não tem mais lugar para as coisas do mundo, que nós só queremos a presença dEle em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está toda a tua igreja que ouviu esta palavra. A tua palavra gravada será ouvida por tanta gente. E ela claramente nos diz que podemos te encontrar
quando te buscarmos, que o Senhor permitirá que nós o encontremos todas as vezes que o buscarmos, ainda que seja num tempo de angústia, ainda que seja num tempo apertado, onde as coisas estão estranhas, e muito daquilo que nós estamos querendo alcançar não está sendo possível, onde tantas vezes algumas perturbações têm tomado conta do nosso coração, têm tirado o nosso sono, têm feito com que tanta gente não consiga mais ter tranquilidade para trabalhar, tanta gente tenha dúvidas em relação aos seus relacionamentos, seja no casamento, seja com filhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que aqui tem um povo que te busca. Nós sabemos que aqui, Senhor, estão aqueles que desejam ter verdadeiramente a Tua presença em suas vidas. Do contrário, não estariam aqui. Aqui estão aqueles que sabem que depende do Senhor, que a verdadeira paz só pode vir quando é o Senhor quem manda. E por isso eu aqui estou orando, especialmente, Senhor, para estes irmãos que saíram de seus lugares, tantos são os que aqui vieram, Senhor, deram passos diante do Teu altar, e para mais perto, Deus querido, de alcançar estes propósitos que o Senhor tem para a vida deles, aqui estão, Senhor, clamando pelas Tuas bênçãos. E eu, em nome do Senhor Jesus, como sacerdote, Senhor, neste lugar, representando o povo diante de Ti, meu Pai, eu aqui clamo para que o Senhor derrame sobre eles uma paz de muitos dias, uma tranquilidade que eles nunca sentiram. Devolve o sono para aqueles que estão com dificuldade de dormir. Devolve, Deus querido, a eles a possibilidade de voltar a sonhar, de voltar, Senhor, a realizar grandes feitos na Tua presença. Tudo aquilo que eles têm apresentado em oração ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor, e sei que fará, valorizar, Deus querido, esses passos que eles deram diante do Teu altar, deixando tudo para trás e somente Te buscando nesta hora. E certamente o Senhor se permitirá ser encontrado, e nesta certeza eu aqui estou, Senhor, desde já Te agradecendo pelo que já fez, pelo que tem feito e pelo que fará, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E todos juntos digam: em amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.